Ó, imagina você aí passar anos obcecado para vencer o luto, vencer a morte, mas quando finalmente consegue, percebe que nada te trouxe de volta. A obsessão vira um vazio e o sucesso vira um tédio. E no fim o que sobra é só o silêncio de ter conseguido. E apesar de tudo, você ainda não se sente completo. É aí que chegamos em Frankenstein de Guillermo del Toro de 2025, estreou na Netflix. Fala pessoas, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje análise de Frankenstein de Guillermo del Toro de 2025, tá? E antes da gente iniciar a análise aqui, claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu hype se aparecer aí pra você apoiar o canal, pra gente crescer esse canal aqui que eu quero trazer várias análises sensacionais pra vocês. Frankenstein de 2025 do Guillermo del Toro acompanha a história de Victor Frankenstein, um cientista que foi consumido pela dor da perda e que criou um monstro. Mas será que esse monstro é ele mesmo ou a criatura que ele criou? Mais do que uma história de terror, o filme é uma meditação sobre quando o amor não consegue superar o luto, tá? Guillermo del Toro, que é responsável por alguns filmes aí muito conhecidos, ganhadores de Oscar, por exemplo, A Forma da Água e também Labirinto do Fauno, que tem um espaço muito especial no meu coração. Inclusive fica a minha recomendação aí, esse filme é, sensacional demais. E uma das coisas que mais me impressionou nesse filme é a forma como foi invertida a posição do monstro e do criador, sabe? Logo no início do filme a gente tem aquela percepção de que o Frankenstein é o monstro, Frankenstein é aquela criatura amedrontadora e tal. E aí logo depois a gente inverte a perspectiva pra gente entender o lado do Victor Frankenstein, que é quem criou a criatura. E cara, isso traz uma camada muito poderosa ali pra história, que você consegue construindo ali na sua cabeça que fez aquele cientista criar aquele monstro. Uma coisa que é muito legal é ter explorado ali a infância do cientista, porque a gente vê como ele foi criado, como ele aprendia quando era criança, que isso retorna depois, quando a gente começa a ver a relação do criador com o monstro, quando ele precisa ensinar aquele ser vazio, que ainda não tem nenhum tipo de consciência, como que ele vai ensinar esse ser humano? Da forma que os pais dele ensinaram, que era uma forma agressiva e que ele não gostava, ou ele vai transformar isso numa coisa melhor? E a gente vê no filme que não. Ele vai pelo mesmo caminho que os pais ensinaram ele. Você vê ele replicando as coisas que ele repudiava. Tipo, ele usando violência com o monstro, achando que aquilo vai ensinar o monstro, assim como ele foi ensinado quando era criança, tá ligado? E o Victor Frankenstein, ele vai se construindo um personagem ali que ele não tem a capacidade de sentir. Ele já é um cientista frustrado. Ele acha que ele não vai conseguir as coisas que ele almejava ter. E aí, quando ele cria a criatura que era o maior desejo dele, ele sente um vazio. Ele acha que aquilo não era o suficiente. É aquela história do a ânsia de ter e o tédio de possuir, tá ligado? E quando ele cria aquela criatura, não é por curiosidade ou pelo ato científico, sabe? Ele tenta reviver o que ele perdeu no passado. Só que ao mesmo tempo ele não consegue superar nada daquilo. E o filme ele consegue trazer uma beleza muito trágica sobre a história do Frankenstein, que é justamente aquele monstro não buscando uma vingança pela vingança. Ele busca uma compreensão, ele busca um afago. Tanto que quando ele consegue encontrar o Victor, o que ele mais quer naquele momento é que ele crie outro ser igual a ele, para ele não viver sozinho. E isso torna a história muito trágica, muito romântica, assim, tipo, pra mim é um dos pontos altos, assim, aquela melancolia que fica ali em torno do filme o tempo todo, sabe? Eu achei bem interessante a forma como eles apresentaram isso, porque não era o que eu tava esperando de uma história do Frankenstein, sabe? Eles conseguiram romantizar no nível certo a história do Frankenstein e ao mesmo tempo não deixou aquela criatura só uma criatura. Porque a visão que eu tinha do Frankenstein, até dos filmes antigos, das outras mídias, era que era aquele monstrão que matava e... mas assim, essa parte melancólica e essa reflexão mais espiritual do monstro ali, eu não tinha pegado isso muito bem nas outras obras e aqui é muito bem construído. Tanto que você finaliza o filme e você entende exatamente o que o Frankenstein tá sentindo naquele momento, sabe? A construção é muito boa no sentido de você entender que, imagina que você foi criado, você é um monstro criado, você não tem outras interações, as interações que você tem normalmente são marcadas por momentos terríveis, você vai viver eternamente porque você não consegue dar fim e ao mesmo tempo você vai viver sozinho, uma solidão eterna ali, porque você não tem o que fazer. Enquanto eu tava assistindo o filme, eu me peguei pensando em algumas outras obras, assim, que são bem nessa vibe. Por exemplo, A Noiva Cadáver, pela personagem vivida pela Mia Goth. Pô, tem um paralelo muito grande, assim, o vestido dela, tudo que aparece ali na história é muito parecido com a história da Noiva Cadáver. Você consegue pegar ali um pouco de como essas histórias foram construídas, sabe? E de onde surge tudo isso. E é sensacional. A gente tem um vislumbre ali, por exemplo, de um Van Helsing, sabe? Quando você tem os momentos de
de caçada. E claro, o médico e o monstro, que é super claro que aquele cientista, ele se torna o monstro da história, sabe? Tipo, no fim, o Frankenstein não é o monstro. O Frankenstein é a vítima daquela história. E você tem aquele cientista que tem várias camadas, né? Vivido pelo Oscar Isaac, ele é sensacional. E você consegue construir uma história que fica ali em torno do Frankenstein e também do Victor. E como esse confronto, né? Ele diz muito mais sobre eles, como ser humano, se é que eu posso dizer assim, muito mais do que uma história de monstro. O filme tem 2h30 ali, tá? É um filme longo, porém a construção é muito rica. Tipo assim, você não fica entediado em nenhum momento no filme. Por mais que o filme seja grande, você consegue pegar todas as nuances ali daquela obra. Eu acho que era quase um crime você reduzir a história desse filme, sabe? Tipo, você ia perder muito do que é a essência daquela história. E no fim, Frankenstein do Guilherme Del Toro é muito mais sobre preencher um vazio do que um filme sobre monstros, sabe? E pra mim tá aí o valor do filme. Eu acho que vai ser um clássico cult, já nasceu como um clássico. E olha aqui, esse foi o meu desenho assistindo o filme, tá? Vocês estão conseguindo ver aí. Esse daqui é o Frankenstein perdido na vastidão do mundo, porque assim, ele não vai ter muito o que fazer mais, ele vai ter que viver eternamente sozinho. Olha, pra Frankenstein eu dou 4 estrelas. Eu acho que o filme é muito redondinho, mas que pela visão do Guilherme Del Toro, a gente tem uma obra sensacional que vale muito a pena ser assistida. Já assistiu? Comenta aqui embaixo o que você achou do filme e ó, aqui embaixo deixa a sua nota. Quantas estrelas você dá pro filme, tá? Comenta com emoji de estrela que eu quero saber o que você achou. Então, galera, não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele seu like maroto e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Falou!